Tô meio perdida. Konnichiwa. Konnichiwa! Oi, pessoal! Finalmente chegou o vídeo de Ninenzaka e Sanenzaka. Eu vou explicar um pouquinho mais nas filmagens, mas esse é um dos lugares que eu mais recomendo quando você vier pra Kyoto. É muito bonito, você vê realmente as ruas tradicionais, né, como que eram as construções, é muito lindo. A gente acordou e saímos do hotel e eu fui pegar umas caixas na Yamato, né, que é o correio, né, daqui. E elas foram pro café devagarzinho. Eu estou nas ruas, perto das ruas de Ninenzaka, Sanenzaka, né? Que são umas ruas bem características do Japão antigo aqui em Kyoto. Eu vou tentar mostrar pra vocês. A gente tentou vir nesse Kyoto Bistro porque é buffet, né? Então elas conseguiram pegar o que elas quisessem, na quantidade que elas quisessem, né? Só que aqui é muito disputado, aqui na verdade aqui é um hotel. E é muito chique. Eu queria que elas ficassem aqui, né? Pra tomar café da manhã. Só que parece que é bom assim fazer reserva mesmo no café da manhã. Ligar, fazer reserva. Bom, a gente vai tentar ir em outro café. São 8 da manhã e esses bandos de estudantes aqui, como assim? Nenhum acorda tão cedo assim, não é possível. Então, mas eu acho que eles vêm de outra cidade pra fazer, será que não? Turismo. Fechado por enquanto. Abre às 10h30. Que bonitinho. Estamos tomando café da manhã. Eu pedi um chá gelado. E aqui a gente pediu croissant com torradas. Torradas não, né? Pão na chapa. Delícia. Muito bom. Muito bom. Aqui tem todas essas construções de madeira, portas de madeira. Eu acho lindo. Mais ou menos lá para a época de 1600, a esposa de Hideyoshi Toyotomi, Nene, fundou o templo Kodaiji. E de sua casa, ela subia a colina até o templo Kiyomizu. E aí ela ia rezando pelo nascimento seguro de uma criança saudável. Foi aí que surgiu a colina de 3 anos, Sanenzaka, e a colina de 2 anos, Ninenzaka. Tem também uma terceira rua, eventualmente ela recebeu o nome de Ichinenzaka, colina de 1 ano. Sem saber, entramos numa das mais famosas lojas de incenso da região. E tem variedades únicas de incenso. Os produtos usam apenas materiais de alta qualidade. A gente tentou ir numa quinta-feira, e mesmo assim tava lotado de gente. Tá bom que era setembro, era férias de muitas escolas, muitos alunos estavam em férias. Mas a gente tentou ir e foi uma experiência muito legal, muito bonita lá. A Ninenzaka é cheia de lojas que vão desde souvenirs até aquelas que vendem vários produtos japoneses, doces e restaurantes. E é aqui que você também pode encontrar o famoso Starbucks, aquele que tem mais de 100 anos e foi construído no estilo Sukiya. É claro que passou por uma renovação. A gente não foi, porque elas não quiseram ir, mas é muito bonito. Tem uma área do segundo andar que tem mesas, sofás e uma sala de tatame que você pode retirar os sapatos e relaxar enquanto aprecia sua bebida. Você tá tirando foto? Não. Esse é um negócio que eu não queria falar muito, mas, segundo a lenda, se você tropeçar e cair na Ninenzaka, você vai bater as botas dentro de 2 anos. Então é melhor você ter cuidado ao subir esses degraus. Da mesma forma, se você cair, tropeçar, um acidente acontecer na Sanenzaka, é dito que você vai também bater as botas dentro de 3 anos, né? Bom, de forma mais prática, isso pode ser interpretado como um conselho para pisar com cuidado.
A gente entrou nessa loja aqui, que é basicamente uma loja especializada em ume, que é a ameixa, né? Aí tem vários umeshus, vários tipos, né, de umeshu. E também tem tsukemono, que é conserva, né? Aí ali eles te dão a conserva pra você experimentar, também tem geleias e sucos também, eles dão pra você experimentar. Entrou, não entrou? Uma das coisas que a gente mais gostou nessas ruas do Ninenzaka Sanenzaka foi essa loja aí de Nigaoe. Vou tirar uma foto do local. Grava. Nigaoe seria caricatura, né? Então a gente pediu pra fazer uma caricatura minha, da minha mãe e da minha avó. A gente queria, na verdade, colocar todos os nossos gatos, mas ia ficar muito caro, porque, né, o preço de você colocar um pet é o mesmo preço de uma pessoa. Então a gente preferiu ficar só nós três mesmo. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem como é que ficou. A gente demorou mais ou menos meia hora a 1 hora, mais ou menos, pra ela fazer nossa caricatura. Ficou muito fofinho, muito bonitinho. Com certeza eu recomendo ir nessa loja. E elas são muito fofas, elas são muito simpáticas com os clientes. Também falam em inglês, se você precisar. A gente acabou de pegar uma caricatura. Nessa loja aqui. Aí tá o preço, né? Eles também conseguem colocar o seu pet. Se você tivesse, ó, a foto do pet, né? Eles colocam, mas cada pet fica, é o preço de uma pessoa, sabe? Uma pessoa é esse aqui, aí tá aqui, né? Aí o pet vale uma pessoa. Aí você escolhe qual negócio você quer colocar, né? A moldura. Eles também vendem moldura ali, ó. Tem 3 tipos de moldura, né? Essas assim, né? Essas de... como fala? Garaço. Acrílico, né? Não é. E esse daqui. Ah, eu já comprei esse aqui. Mas eu comprei de gengibre. Muito gostoso. Essa marca, ela é famosa, né? Os geishas. Bonita, né? Aqui Kyoto é muito famoso pelo matcha. Aí tem muito doce de matcha, né? Sanenzaka tem cerca de 100 metros de comprimento e é um pouco mais íngreme do que a Ninenzaka. Gente, eu tô aqui editando o vídeo e acho que tô há 3 dias antes de postar o vídeo. Então, exatamente hoje, dia 26 de março, passamos de 500 seguidores no canal, yeah! Não sei como comemorar, mas muito obrigada, gente. Realmente, eu nunca achei que ia chegar em 500 seguidores tão rápido assim, né? Mas o canal começou mais ou menos em outubro e já conseguimos 500 seguidores. Eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu não sei como, sei lá, se tá sendo interessante, se tá dando pra ajudar alguém aqui, mas é essa a intenção, entendeu? Do canal, de eu conseguir compartilhar um pouco das minhas experiências e conhecimentos aqui no Japão. Isso me dá muita animação pra realmente continuar a fazer esse conteúdo, né? Tá bom que é só um hobby o YouTube pra mim no momento, porque minha prioridade aqui é terminar o mestrado, tá bom que já tá acabando, mas eu tô fazendo isso meio que pra me divertir, então tá sendo algo muito prazeroso. Não
estou tomando como prioridade, mas estou gostando muito de fazer e vocês estão me animando para fazer os vídeos. Muito obrigada, gente. Realmente estou muito feliz. A gente vai tentar comer nesse restaurante aqui. Eu quero procurar, né? Nesse restaurante, geralmente, a gente entra e tem uma fila de espera, né? Aí tem aqui, você coloca seu nome, em quantas pessoas você tá. E nesse caso, tá escrito, pode ser assento separado, né? Caso você não tenha problema com isso. Tá gostoso, vó? Tá. As duas comendo de garfo. Ah, não. A B tá tentando. Tá no racha ali. A gente pegou esse restaurante bem mais tradicional. Olha o quê? Na câmera? Aqueles vocês estão olhando eu comer, não risada. Alguém aí já foi pra Ninenzaka, Sanenzaka? Eu acho que as filmagens não mostram toda a beleza, né? Eu vejo assim que quando você vai pessoalmente é muito mais bonito do que o que eu filmei aqui. Então, se alguém foi, se alguém já visitou, deixa aí nos comentários como é que se vocês gostaram, né? Eu indico demais. Pelo menos assim, é muito do meu gosto, na verdade. Se você quiser editar vídeo, acho que é melhor pegar e dividir. Olha, esses doces eu quero comer. E o que tem de comer lá, meu Deus do céu. Eu não filmei nem 5% das coisas que tem pra comer. Tem muita coisa pra comer. Então eu recomendo demais. Se você quiser comer umas coisas mais japonesas, os doces principalmente, e tem muito aqueles doces de lembrancinha, o miyage, né? Tem muito lá, é o que mais tem. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada aos novos seguidores. E esperem pra próxima viagem. Vou mostrar o templo Kiyomizu-dera, que fica exatamente acima dessas ruas de Ninenzaka e Sanenzaka. Então, pra você que quer ver o templo de Kiyomizu-dera, um dos templos mais famosos daqui de Kyoto, fica ligado aí que vai vir no próximo vídeo. Tchau, tchau!